papinho. O negócio é papinho agora, tá? E uma primeira coisa que a gente tem visto recentemente é essa guinada à direita, à extrema direita das Big Techs, né? Na verdade, assim, essa guinada à direita que já era à direita, mas que foi ainda mais à direita depois da eleição do Trump, né? Sobretudo em razão da... E aí um dos casos mais recentes que a gente pode ter visto com relação a isso foi o pronunciamento do Mark Zuckerberg sobre as novas questões com relação a Meta, inclusive a dizer, não vai ter mais absorvente em banheiro masculino. É o tipo de coisa que ele precisa anunciar publicamente que vai fazer dentro da empresa dele, tá ligado? A empresa precisa ser mais masculinizada, essas coisas. Não, mas ele precisa anunciar esse tipo de coisa. Mas o que você sente, assim, que essa guinada à extrema-direita das Big Techs vai trazer aí nos próximos anos pra gente? Eu já sei que você conhece Introdução ao Cinema. Eu também sei que você sabe que são 2 aulas novas todos os meses. Também sei que vocês já sabem que no curso você encontra linguagem, teoria, história, crítica, política, diretores, gêneros, tudo relacionado à produção cinematográfica. Agora, o que eu não sei é o que você está esperando para fazer parte do curso. Meu amigo, o curso Cinema Contínuo mais charmoso do Brasil. Link na descrição do vídeo. Pois é, eu não sou uma pessoa muito boa em futurologia, sobretudo com uma área que tem informação tão limitada quanto o que rola nos bastidores das Big Techs, né? É uma coisa que eu falei no meu canal quando eu voltei, é um pouco difícil de falar sobre isso em termos que não sejam puramente opinativos, porque as nossas informações concretas são muito, muito limitadas, muito controladas. E, às vezes, isso envereda para um lado que me incomoda um pouco, Felipe, que é o da conspiração, sabe? Uhum. O de pessoas que apresentam peças de um quebra-cabeça que elas querem que você monte e acham que foi você que pensou. Eu vou ser mais claro no que eu tô falando. Tá existindo uma especulação de que, por exemplo, o TikTok vai ser comprado pela Meta e de que o banimento do TikTok foi todo um golpe para que ele fosse comprado pela Meta e o tempo que ele ficou fora do ar era uma transferência de servidor. Gente, isso é puramente conspiratório, tá? Sim. É puramente conspiratório. Porque meu volume tá baixo porque tá muito eco aqui na minha sala, tá? Então, se você puder aumentar aí, Felipe, Eu... porque aqui, se eu aumentar aqui, vai pegar muito eco da sala. Deixa eu ver aqui. Enfim, você consegue? Vê se aumentou. Aí. Bom, fora isso, eu acho que a gente tem que observar o seguinte. De maneira aberta, nós temos, das grandes, nós temos três redes sociais, das gigantescas, que estão abertamente alinhadas com a extrema-direita. Global, não só o dos Estados Unidos, mas global. Nós temos o Twitter, que foi comprado pelo Elon Musk, foi o primeiro, né? Agora nós temos as redes da Meta, então Instagram, Facebook e Threads, com esse discurso muito bizarro à la Goebbels aí do Zuckerberg. E agora nós temos, caso vocês não tenham acompanhado, o TikTok. Porque o que aconteceu de fato no TikTok, né? O TikTok foi banido nos Estados Unidos. A votação na Suprema Corte foi unânime, não teve 5-4, foi unânime para o banimento. A razão que os Estados Unidos deu foi de segurança nacional, porque a China estava pegando seus dados, mas na verdade a gente sabe que o que pressionou muito o TikTok a ser banido nos Estados Unidos foi a denúncia do genocídio em Gaza. A gente sabe que as duas coisas foram consequentes, né? E a gente via, conforme o banimento ia se aproximando, um alinhamento cada vez mais explícito do CEO do TikTok com o Trump. E isso culminou no banimento efetivo do TikTok e no retorno do TikTok com uma mensagem que apareceu para todo mundo nos Estados Unidos, agradecendo ao presidente Trump pelo diálogo e pela luta pelo retorno da liberdade de expressão. Sendo que, Felipe, o Trump não era presidente ainda. O Biden era presidente ainda. Então o Trump sequer agiu como presidente para fazer com que o TikTok fosse restaurado. O que acontece é que rolou algum tipo de negociação e o TikTok deve ter... e aí é que entra na parte especulativa que eu particularmente não gosto muito de fazer. Aí tem outros criadores que fazem isso melhor que eu, mas enfim, né? Deve ter rolado alguma coisa que fez com que o TikTok se submetesse às diretrizes do Departamento de Estado dos Estados Unidos, para permanecer nos Estados Unidos. O TikTok vai ser comprado pela Meta? Eu acho que não é mais necessário.
porque aparentemente tudo que preocupava os Estados Unidos acerca da maneira como a informação circulava no TikTok foi resolvido ou abrandado, pelo menos, né? Então, o que eu acho que vai acontecer? Nós, da esquerda radical, temos que observar como a gente ocupa essas redes. Isso é o que eu vou falar de maneira concreta. Nós temos que repensar a maneira como nós utilizamos as redes como propaganda e como ferramenta educativa. Nós temos ainda uma certa margem porque a Google não manifestou esse apoio tão frontal à extrema-direita. Então, a gente tem pelo menos um espaço um pouquinho mais leniente, que é o Facebook, né? E também a própria ferramenta de busca do Google, que é muito importante, as pessoas negligenciam como é. Mas eu acho que é urgente a gente repensar como a gente utiliza o TikTok, como a gente utiliza o Twitter, como a gente utiliza o Instagram, principalmente o Instagram, depois do discurso do Mark Zuckerberg, porque o Instagram está caminhando em direção a se tornar um lugar muito perigoso, e o vídeo do Nicolas Ferreira demonstrou isso na prática, o que também tem uma certa veia conspiratória, né, de que o Mark Zuckerberg faz um discurso citando o Brasil, inclusive, né, falando sobre ditaduras da Corte Suprema da América Latina. Ele tá falando da gente, tá, gente? Sim, sim. E logo em seguida, o vídeo do Nicolas Ferreira é artificialmente impulsionado e não tem a menor chance dele não ter sido. Então a gente viu uma espécie de prelúdio de como a gente vai disputar essa rede. Talvez nós tenhamos que começar a estimular as pessoas a irem para o Red Note, a usarem mais o Blue Sky, a ver uma maneira da gente conseguir publicar nessas redes mais com algumas salvaguardas. Não sei. O que eu acho é que a gente deve repensar isso. E eu só vou fazer um alerta para todo mundo assistindo. Tomem cuidado com as teorias da conspiração, tá, gente? Tomem cuidado. O método que os influenciadores conspiratórios fazem é fazer um cherry picking, pegar informações pinçadas e te entregar um quebra-cabeça que eles querem que você ache que você montou, tá? Então, duvidem disso. Duvidem de coisas que não são concretas. Duvidem de informações que vocês não têm certeza. Duvidem de gente falando assim, eu trabalho no setor de informação e eu sei que um servidor demora 12 horas para fazer a manutenção e foi exatamente o tempo que ficou fora. Gente, duvidem, tá? Duvidem. Pode ser verdade, mas duvidem, por favor. Não caiam tanto... A gente critica o pessoal da direita por cair em teoria da conspiração o tempo todo. Não façam o mesmo, tá? Esse é o alerta que eu dou para vocês. Sim. E uma coisa que eu acho interessante nessa discussão é justamente partir de um pressuposto de uma monopolização, inclusive, do espaço digital. Porque, assim como o espaço visível, o espaço material que a gente vive e circula todos os dias, o espaço digital também é monopolizado por determinados grupos que detêm os meios de produção e de comunicação nesse espaço. E é curioso que a gente, no início dos anos 2000 ou mais, no início da internet, a gente tinha uma, digamos assim, diversidade maior de acesso a esses espaços. O que eu quero dizer com isso? Lá no início a gente podia ver os sites, blogs, e a gente acessava esses lugares que eram grandes, inclusive, e eu não tô dizendo que esses espaços não existem hoje. Existem até em números maiores do que hoje. Só que é cada vez mais visível a ideia também de que esses espaços precisam estar concentrados nessas poucas redes sociais que a gente conhece. Então, por exemplo, pra gente que é de cinema aqui, a gente tem que ter em mente, por exemplo, se um crítico de cinema queira abrir um site para publicar suas críticas, não basta ele simplesmente criar o site, ele vai ter que estar no Instagram, ele vai ter que estar no Twitter, ele vai ter que estar no Blue Sky, ele vai ter que estar nesses lugares, porque é ali onde as pessoas vão conhecer o que ele tá fazendo. Inclusive, mais ainda, surge o Letterboxd nesse caminho, né? Que de alguma forma monopoliza pra galera que é da crítica, pra galera que faz cinema, monopoliza em um só lugar tudo isso, né? Então existe uma monopolização do discurso a partir de alguns que detêm os meios dessa comunicação. E são poucos, né? Sim. Então a gente vai vendo a internet cada vez indo mais para esse lugar onde os espaços são mais concentrados ao discurso, aos interesses de determinados grupos que são cada vez menores. Nesse sentido, como que nós da esquerda podemos como você estava dizendo, como a gente poderia pensar melhor esse uso da internet na medida em que cada vez esses espaços são menores para a gente discutir essas questões, e cada vez menores são e mais alinhados com esse discurso dominante, né? É perigoso, é cada vez mais perigoso nesse sentido, mas é cada vez menos possível enxergar uma alternativa
viável. E quando eu digo viável, nesse sentido de ser uma alternativa em que a gente possa de verdade se comunicar. Entende? Eu acho que esse é um papo que a gente tem que travar com um pouco mais de frequência, porque é uma das questões fundamentais na Soberana. A Soberana não tem esse nome à toa também. A gente debate muito soberania digital, como a gente está submetido também a uma lógica de colonialismo digital. E eu acho que o X da questão é como que a gente cria uma alternativa execuível, como que a gente cria uma alternativa que é realmente aplicável e não que seja só ideal. Uma das coisas que a gente quer trazer é justamente uma espécie de, eu não estou dizendo girar a roda da história para trás, mas um retorno a uma internet que não seja tão concentrada em redes sociais. Então, uma dica que eu dou para quem quer ingressar nesse meio e quer começar a se comunicar na internet, busquem construir caminhos que não dependam somente das redes sociais. Porque as redes sociais, elas são, como o Felipe disse, monopólio. E cada vez mais se confunde a internet com as próprias redes sociais. Existem pessoas que foram alfabetizadas digitalmente depois da década de 2010 que confundem literalmente o que a internet é com o que as redes sociais são. As redes sociais se tornaram uma espécie de janela para a internet, para essas pessoas. E nós, que tivemos acesso, acredito que o Felipe também entre nessa categoria, que tivemos acesso à internet um pouco mais cedo, de uma geração passada, e ter acesso à internet por computadores, e não só por celulares, lembramos de uma internet das web pages, uma internet dos blogs, uma internet ainda que era mais pulverizada. O que a gente tenta construir, por exemplo, com a Soberana, é meios alternativos com páginas de internet com domínios próprios. O que a gente deve começar a pensar em construir também são servidores próprios, porque aí a gente não fica dependente dos servidores que são não só da Meta, da Google e do Twitter, né, mas também da AZW, que é a da Amazon, que é muito usada também. E que a Amazon tem um esquema super bem estruturado para conseguir fazer com que as pessoas fiquem cada vez mais dependentes dos seus servidores. E isso faz também com que nos censurar, nos apagar do dia para a noite fique muito mais fácil. Esse é o primeiro passo que a gente está travando. Agora, essa é uma discussão que ela tem que caminhar junto com a materialidade, né, Felipe? Não adianta a gente projetar o que vai acontecer no futuro sem que tenha acontecido ainda. A gente está vendo ao vivo agora essa guinada, que não é uma guinada à direita, porque todas essas redes já se posicionam à direita. É uma guinada a um apoio frontal e aberto e declarado à extrema-direita. Isso sim pode ser uma coisa nova, né? Então a gente vai ter que analisar a questão a partir dos acontecimentos materiais concretos mesmo. Vamos ver, será que vai mudar? Isso é uma pergunta genuína que eu jogo para vocês. Será que vai mudar a maneira como o Instagram opera de fato? Será que é um blefe? Será que era um aceno mais político do que concreto do Mark Zuckerberg? Não sabemos ainda. Isso a gente tem que ficar de olho. O que eu falei errado, né? É AWS? Qual que é o nome do servidor da Amazon? Falei errado, né? Não lembro agora. Falei AZW? Enfim, vocês sabem, é o servidor da Amazon. Eu talvez errei o nome, mas os servidores da Amazon lá que são, acho que são maiores que a própria Amazon como web loja lá, como venda virtual. Enfim, eu acho que esse debate ainda precisa ser mais aprofundado e eu espero de verdade que surja mais trabalhos acadêmicos brasileiros acerca de como o Brasil se posiciona no colonialismo digital. AWS, obrigado, gente. Já temos livros publicados pela Autonomia Literária e pela Ciências Revolucionárias que falam sobre colonialismo digital, e eu recomendo muito que vocês leiam. E também eu vou fazer um pequeno jabá aqui do Teclas, que é o Tecnologia e Classe, que tem como rosto o apresentador o Lucas Avac, né? Que é uma página que basicamente aborda isso que a gente está falando, e lá vocês vão encontrar bastante vídeos sobre especificamente todos esses acontecimentos mais recentes. Sim. E você traz essa questão do colonialismo digital, e eu acho interessante ir para esse lugar também, justamente para perceber como isso também está intimamente relacionado com uma questão de soberania nacional, né? Pensar que aqui no Brasil, em específico, a gente se nacionalmente a gente é dominado por determinados grupos de comunicação e poucos aqui no Brasil, em termos de rede social, a gente é concentrado e é colonizado por poucos grupos e redes sociais que concentram as dinâmicas globais em poucos locais também. E a gente não tem uma rede própria, né? Uma rede social própria. O que você acha que isso pode
afetar e o quanto uma rede social própria, como a China tem, por exemplo, seria importante. Olha que coisa, a gente viu isso na prática, né? Durante o banimento do Twitter, a gente viu que o grande imbróglio não era só a multa que o Xandão cobrou para o Elon Musk, mas também a maneira como a desinformação acerca da invasão da sede dos três poderes estava circulando no Twitter. Então, um bilionário, ele é sul-africano, mas enfim, sediado nos Estados Unidos, com uma rede social sediada nos Estados Unidos, que inclusive agora, obviamente, tem vínculos inegáveis com a presidência da República, que é de extrema-direita, conseguiu manipular, conseguiu influenciar de maneira muito categórica a opinião pública do eleitorado brasileiro. Então, o perigo mora aí, vocês viram isso na prática, tá? E agora, com o vídeo do Nicolas Ferreira, atingindo um número que é maior do que a população brasileira, Loucura. desinformando e conseguindo colocar o governo de joelhos, o que foi uma vergonha para o governo, tá? Foi uma vergonha para o governo Lula. Mostra como a gente não ter esse tipo de autonomia para as nossas redes sociais, e não é nem para que tenha uma rede social estatal, como a China faz muitas vezes, mas que tenha o mínimo de aplicação da nossa Constituição. Sim. As redes sequer seguem a Constituição brasileira, sequer seguem o Código Penal brasileiro. E não são punidos, porque o Brasil fica refém dessas redes. E a gente já vê uma espécie de repetição. A história não se repete, mas ela rima, né, como diz o ditado. São consequências parecidas com não ter, por exemplo, um canal de comunicação de televisão estatal robusto. Sim. Não sei se eu estou me fazendo entender. Gente, na televisão, existe algum canal estatal que seja competitivo em pé de igualdade com a audiência da Globo, por exemplo? Todos os canais que têm audiência na televisão são propriedade privada da alta burguesia brasileira. A gente não tem um canal, por exemplo, como a Telesur, que é muito importante para a comunicação do governo da Venezuela, por exemplo. E eu vejo essa dependência das redes sociais estadunidenses, sobretudo, né? E não dá para dizer que o TikTok foge da regra, porque agora ele se submeteu também à política de Estado do governo Trump. Eu vejo como uma espécie de atualização à lá século XXI do que a gente já via, por exemplo, na televisão brasileira. Que nós não temos meios de comunicação que não sejam puramente porta-vozes dos interesses privados. A grande diferença é que os interesses privados agora nas redes sociais são internacionais. Não que na televisão não fosse, né? Mas agora são literalmente sediados no Vale do Silício. Então, imagina, não é do interesse do governo brasileiro sequer ter uma burguesia nacional. Quanto mais soberania no que diz respeito à maneira como a sua comunicação se opera, né? Eu acredito que a gente só vai construir isso da maneira como a China construiu, passando por uma revolução popular. E eu acredito que isso é um exemplo que a China dá, porque a China conseguiu se blindar desse tipo de desinformação de maneira muito visível, muito patente, sabe? A China conseguiu se blindar, por exemplo, da construção de movimentos de extrema-direita Pedro robustos no seio do Santos país. mandou uma Vocês veem mensagem pelo isso? Vocês veem Pix. grupos neonazistas de Bem-vindo de extrema-direita, volta, Ian. etnonacionalistas Muito fã robustos, do seu trabalho, Felipe. organizados, Tava com ruim. capacidade Parece de que disputa piorou. da consciência A pública na história China. claramente Eles se existem, mas repetindo eles como não farsa conseguem no circular, Zeuá. porque as redes são reguladas. Esse tipo de coisa aqui no Brasil a gente não tem. E nos Estados Unidos tampouco, né? E a gente sabe muito bem como a internet é importante para a organização da extrema-direita no mundo. A China conseguiu se blindar disso, coisa que Cuba não está conseguindo fazer. Cuba ainda tem redes sociais estadunidenses que fazem um papel de braço auxiliar do bloqueio contra Cuba, que é muito visível. A gente viu recentemente, inclusive, pessoas estimuladas ao que elas viram nas redes sociais irem para Cuba se manifestar contra o governo cubano, né? E eu não estou dizendo que manifestações não são legítimas, porque são, tá? As pessoas em Cuba vivem uma situação difícil e que está piorando, e que tende a piorar com o governo Trump. Mas foram pessoas que foram estimuladas por mecanismos do imperialismo estadunidense que circulam nas redes sociais. Entendem? Enfim, não sei se eu me fiz entender, Não, mas sim, eu acredito, Felipe, sendo concreto, que o nosso governo não tem interesse em construir isso. Tá. claro. O nosso governo não tem interesse, o Estado brasileiro, o projeto de Estado brasileiro burguês não tem interesse em construir soberania digital. Esse é um problema. A gente só vai ter soberania digital da maneira como a China conseguiu construir a sua soberania, que foi com uma ruptura.
Uma ruptura estrutural. Porque o Estado brasileiro, ele... A galera tá falando que a voz do LivePix tá atrapalhando. Entrou um LivePix aqui no meio do nada, mas eu já tirei o alerta. Os LivePix vão chegar, mas o alerta não vai atrapalhar. Sim, assim, o Estado brasileiro é aquilo que a gente sempre fala, né? No capitalismo, o Estado vai ser balcão de negócios dos interesses dessa burguesia, seja ela nacional ou internacional. E aqui no Brasil, em específico, nós temos um Estado que é subserviente a esse colonialismo internacional, né? Então, a gente pensar, inclusive, no vídeo do Nicolas que a gente estava falando, é um pouco sobre isso, né? Por que será que um vídeo dele bombou artificialmente assim nas redes sociais, né? E como isso não está inserido dentro dessa lógica de monopólio internacional dos discursos e atuando de fora para dentro, né? Mas também a gente pensar, inclusive falando sobre cinema, numa questão muito particular que a gente discute aqui no meu canal, que é a questão da regulamentação dos streamings, por exemplo, que simplesmente foi paralisada no Congresso em razão de cortina de fumaça real que vem de fora para dentro. Por essa mesma galera, Nicolas Ferreira, galera do MBL, essa mesma galera faz cortina de fumaça e essas pautas começam a ser paralisadas dentro do Congresso, e é isso que está acontecendo com a regulamentação de streaming, por exemplo. E por quê? A regulamentação de streaming, ela é uma pauta que, você estava até dizendo, a única forma da gente conseguir, de fato, mudar tudo isso é através de uma revolução, e de fato é. Só que isso não significa, e eu acho que você concorda comigo, que a gente não deva lutar por pautas que vão acontecer de imediato, inclusive possam mitigar os problemas e não resolvê-los. Isso que é importante. A regulamentação de... Eu não quero que... Eu já fui muito tirado de contexto disso. Eu não Sim. tenho uma postura de revolução como panaceia, tá, gente? Isso. Não tenho mesmo. Eu acho isso esquerdismo, tá? Eu acho que nós temos ferramentas muito robustas para conseguir disputar os nossos interesses agora, tá? O que eu tô dizendo é, a gente estava falando particularmente da construção de uma internet, digamos assim, né, de uma rede de internet autônoma. E isso, a respeito disso, eu sou muito cético, porque isso contradiz a estrutura do Estado brasileiro de maneira muito fundamental. Agora, regulamentação do streaming é algo plenamente disputável e que a gente vai continuar estimulando o debate aqui todos os dias. A gente não é derrotista nesse aspecto, não. Perfeito. Só que é isso, a própria regulamentação do streaming, ela também cai nesse mesmo discurso, né? Porque também é um lugar digital monopolizado, né? Porque, mais uma vez, a gente não tem um serviço de streaming grande nacional, por exemplo, sabe? Sim, a Globoplay é a maior, né? Privado. E ainda assim privado, sabe? Ou seja, atendendo aos interesses dessa burguesia nacional. Eu digo assim, estatal. Porque, primeiro, a gente não tem uma empresa brasileira de cinema. Já começa por aí. Que poderia facilitar muito o surgimento de um streaming brasileiro nacional e estatal por aqui. A gente tem já ia falar Embrafilme, que era de fato a empresa brasileira de cinema. A gente tem a Ancine, né, que é a Agência Nacional de Cinema, que ela é uma mitigação do problema, é melhor ter do que não ter, mas ela continua sendo uma agência reguladora. E não uma empresa brasileira que possa financiar de maneira direta e, inclusive, facilitar o surgimento de um streaming próprio por aqui, né? A galera tá lembrando de um streaming aqui que a gente não vai mencionar, né? No caso. Outro streaming brasileiro aí. Que me dá urticária de lembrar que ele existe. Né? Pois é. Né? Mas, enfim, a gente tem A gente tem também esse monopólio que, inclusive, atua no mercado nacional a impedir o crescimento, na verdade, o avanço da pauta da regulamentação do streaming no Congresso Nacional. Justamente por essa galera, Nicolas Ferreira, essa galera aí que fica espalhando as mentiras pela internet, e que faz de maneira muito inteligente isso, né? Que se utiliza de meias verdades para falar essas mentiras, né? O vídeo do Nicolas é um pouco sobre isso, né? Se utilizar dessas meias verdades para espalhar uma mentira que é absoluta. Enfim, com a regulamentação do streaming é o mesmo discurso. Vai aumentar o preço para o contribuinte, vai aumentar o preço para quem é assinante, porque vai taxar... Tudo bobajado, mentira do mais descarada possível. Até porque essas empresas, quando elas são taxadas, essa taxação, que é a Condecine, ela vai direto para o Fundo Setorial Audiovisual. De maneira direta para o Fundo Setorial Audiovisual.
E essas mesmas empresas internacionais contratam empresas brasileiras, produtoras brasileiras, que irão pegar dinheiro do Fundo Setorial Audiovisual para produzir conteúdo brasileiro para Netflix, para HBO. Ou seja, o dinheiro retorna. Só que com a condição de que seja produzido filme brasileiro. Mas não, vai aumentar o preço para vocês, tá ligado? Não é porque a Netflix, sem imposto, não tá aumentando mês após mês para vocês, não. Você tá pagando aí R$60 para ter uma Netflix em casa. Não, mas os 3% da Condecine que vai aumentar para você a parada. Sabe? Mas o Congresso Nacional atua em favor desse monopólio internacional, que, mais uma vez, a gente dizendo o que a gente falou lá no início, né? É cada vez mais monopolizado esses espaços de comunicação na internet na mão de poucos. Sim, mas eu não sei se você concorda comigo. Existe uma diferença no caso do streaming e das redes sociais, que ao menos nós temos, por exemplo, um streaming brasileiro, privado, que faz com que o debate seja um pouco diferente, porque no caso das redes sociais, nós não temos nenhuma rede social brasileira, nem privada. Então, eu acho que uma das coisas que colocou um pouco de lenha nessa fogueira do debate da regulamentação do streaming foram os interesses da Globoplay em contraposição aos interesses da Netflix. Isso é uma coisa que a gente debateu, acho que no meu canal, no seu, a gente debateu um dia aí em live, sobre como a regulamentação do streaming, ela estava avançando a passos largos em direção a beneficiar de maneira desproporcional a Globo, não era? O lobby era entre burguesia nacional e burguesia internacional. Então isso é um debate, é uma disputa que no caso das redes sociais, sequer existe. Assim, é uma disputa entre a burguesia nacional e internacional, mas ainda assim os interesses de ambas em algum lugar se conectam, sabe? Sim. Então, por exemplo, a gente... A redução da taxação, mas uma série de coisas. Por exemplo, a regulamentação da França, ela é diferente da brasileira em algumas medidas. A da França, ela é vista como uma referência que a gente não consegue alcançar justamente por conta desse lobby internacional e também nacional com relação a ele. Por exemplo, a Netflix, aqui no Brasil, se ela contrata uma empresa brasileira e essa empresa brasileira pega dinheiro brasileiro, público brasileiro, através do Fundo Setorial Audiovisual, para fazer um produto brasileiro, esse produto produzido por essa produtora contratada pela Netflix, depois de feito, vira produto Netflix. Ele perde nacionalidade. Ele perde a nacionalidade, sim. Ele vira produto Netflix tendo usado dinheiro brasileiro. Sabe? E aí, o trabalhador que trabalhou nessa produção, a produtora que fez esse trabalho, não ganha dinheiro nunca mais sobre aquilo, senão no período da contratação. Nunca mais. Simplesmente fez e nunca mais você vai ver dinheiro sobre aquilo. No caso francês é um pouco diferente, porque a Netflix pode ir lá na França pegar o que é equivalente ao fundo setorial francês para fazer filme francês, mas a Netflix ela vai ter um período, a Netflix ou qualquer outra empresa, vai ter um período de exclusividade sobre aquele produto, que é de 18 a 24 meses. Depois disso, a produtora ela pode renegociar o produto, tanto com a mesma empresa como com outra. Ou seja, ganhar dinheiro de novo sobre aquilo. Ou seja, o produto é francês, tá ligado? O produto não é Netflix. O produto é francês. E isso, uma dúvida genuína. Você acha que esse tipo de política consegue ser aplicada na França? Porque a França tem uma burguesia ligada ao audiovisual que foi construída ao longo dos anos? Existe uma classe burguesa que é vinculada à produção audiovisual na França e que tem poder político, como toda a classe burguesa tem, né? Classe burguesa bem determinada, para poder fazer com que esse tipo de política pública seja aplicado. Você acredita nisso? Porque essa é a minha hipótese. Sim. Eu acredito nisso fortemente, justamente porque a França, na verdade, em termos de política pública cultural, ela sempre foi referência desde muito. E quando no cinema, isso também é uma verdade. Só que, como você trouxe, ela é uma referência pública... uma referência em política pública nesse sentido é porque atende aos interesses dessa burguesia nacional francesa, que está intimamente ligada a essa produção cultural, né? Não é como a gente pensar também que o Estado francês é maravilhoso e está defendendo as pessoas, não. É o Estado francês instrumentalizado em função de uma burguesia nacional bem estabelecida há décadas já na França. Perfeito, é isso. Não é à toa que a França tem Cannes, né? Cannes, essas premiações, elas são feitas para colocar a roda da produção industrial cinematográfica para girar. Elas servem para isso. Sim. E é interessante até você tratar disso, porque Cannes ela sempre foi levada... E aí, mais uma vez, a gente discutir qualquer uma dessas premiações, elas têm problemas, têm viés ideológico muito claro. É sempre importante dizer isso, porque a gente, quando trata
quando a gente trata das premiações, a galera acha que a gente fala só do Oscar dessa maneira. Não, o Oscar é uma premiação da indústria. Não, o Oscar é. Mas Cannes também é. Sabe? Existe uma outra maneira de olhar para essa premiação, porque são outros contextos, outra cultura, outras questões, mas ainda assim é uma premiação do norte global, seguindo interesses específicos daquele lugar, né? Apesar de ser uma premiação que tende a premiar mais diversidade de países, Sim. mais diversidade de países concorrendo, ainda assim você vê lá majoritariamente países do norte global. E eles premiam a si próprios de maneira desproporcional também. Sim, também, também. Mas não só a si próprio, pensar também o próprio Estados Unidos. Os Estados Unidos, você vai numa premiação de Cannes, tem 4 filmes americanos concorrendo. Mas não pode ter dois brasileiros, por exemplo. 2 brasileiros já é demais. Ah, vai ter 2 do sul global? Pô, calma também. Vamos com calma. Pô, dois inteiros, pô, aí é Pô, foda, né? 2 unidades não dá. Então tem sempre isso. A balança pesa ao norte global porque são esses interesses. Aí vocês vão falar, mas eles, em termos absolutos, produzem mais. Sim, isso de fato reflete o número de filmes que vão concorrer. Mas por que produzem mais também? Se não porque o Brasil é periferia global do capitalismo, por exemplo, sabe? E o cinema é uma indústria, assim como qualquer outra indústria, sabe? Uhum. Então, a nossa indústria ela é subserviente também à dinâmica do capitalismo, né? E Cannes é historicamente uma premiação que está ligada a esses interesses também, apesar de fortalecer os interesses franceses ali naquela região. Agora, é interessante, a partir disso tudo também, perceber como Cannes vem se tornando ideologicamente para o Oscar uma categoria de base para o Oscar. Tá ligado? Uma o quê? Desculpa. Uma categoria de base para o Oscar, um prelúdio para o Oscar. Ah, prelúdio, entendi. Mas isso não foi sempre? Então, não. Nem sempre foi. Porque assim, o Oscar sempre se colocou ideologicamente como uma premiação. A premiação do mundo, o melhor do cinema, sabe? Tá aqui. Mas Cannes sempre foi esse lugar meio da verdadeira arte, sabe? Arte, Eu quero sim, era dizer? mais pra premiar o cinema como arte e o Oscar o cinema como indústria. Sim. É a mesma coisa que os estadunidenses falam do Campeonato Mundial de Futebol Americano, que só tem nos Estados Unidos, Sim. sabe? Não, É isso, o Oscar é exatamente isso. Qualquer campeonato de cuspe à distância com 2 americanos concorrendo vai ser campeonato mundial. É o Mundial, sim. É isso. É o NBA, é isso. É o campeão mundial de basquete NBA. É lá que tá o campeão mundial. Mas o Oscar cada vez mais vai estabelecendo um discurso onde as premiações anteriores elas são termômetros para a premiação principal, que é o Oscar, sabe? Sim. Entendi. Mesmo que a gente possa discutir que, em termos de relevância histórica, Cannes possa ter sido melhor, e aqui há discussão pra isso, tá, gente? Não tô querendo criar nenhum tipo de parâmetro aqui. Mas se a gente possa discutir em algum lugar que Berlim, que Cannes, Locarno, ou qualquer outra premiação, pra não ficar só em Cannes, tem alguma relevância por poder ter uma heterogeneidade de escolhas um pouquinho melhor, ainda assim essas premiações viram um termômetro pro que o Oscar vai acontecer, sabe? Por isso que você tá defendendo que o Emília Pérez é o filme da indústria, né, esse ano. É o filme da indústria. Sim, que eles elegeram como filme estrangeiro do ano e o Globo de Ouro foi um prelúdio disso, né? Sim. Assim, rolou agora toda uma questão envolvendo inteligência artificial em Emília Pérez. A gente não sabe o quanto isso. A gente não sabe o quanto isso vai enfraquecer a candidatura de Emília Pérez. Eu acho que não. Mas tem isso. É que não tem um monte de filme que tem usado inteligência artificial já? Então, é isso que eu falo pra galera. Porque, assim, são 2 filmes que estão com essa polêmica de inteligência artificial, que é o Brutalista e Emília Pérez. O Brutalista era cotado pra ser vencedor do Oscar. Era um dos cotados pra ser vencedor do Oscar principal, né? Só que o Brutalista, ele fez uma mudança usando inteligência artificial na voz do ator pra ele poder falar húngaro de maneira mais adequada. Ou seja, existe uma mudança aqui, usando a inteligência artificial, da própria atuação do cara, que é problemático. Sabe? Uhum. É uma parada que, assim, tá te enganando, tá ligado? No que ele fez ali. Porque é o que eu digo sempre pra galera. Ele não atuou daquele jeito. Ele não atuou daquele jeito, foi mudado a parada. É isso.
É o que eu falo pra galera. A inteligência artificial em si, ela não é problema. Ela é uma ferramenta, sabe? É uma ferramenta, o que vai depender é o uso dela, o interesse sobre ela. Então, assim, os filmes já usam inteligência artificial. E usam inteligência artificial, inclusive, pra facilitar o trabalho em alguns lugares. O problema é quando a inteligência artificial ela é generativa, então ela produz coisa, sabe? Mas quando ela é usada, por exemplo, para diminuir determinado tempo de trabalho, vamos cortar aqui um determinado personagem para colocar na edição. Isso aí já é usado há muito tempo. Há muito tempo. E aí surgiu toda essa polêmica com relação ao Brutalista e Emília Pérez, e eu falei pra galera, gente, assim, essa polêmica pode ser que ganhe força porque a indústria vai se sentir pressionada com relação a isso, mas eu posso praticamente garantir a todo mundo que 80% dos filmes que estão concorrendo usaram inteligência artificial. Pois é, pois é. Eu tenho essa impressão também, por isso que eu achei que isso não era relevante. Do Emília Pérez eu não sei onde eles usaram. É porque Pra é um musical. É um musical. É, E aí foi pra usado pra voz. pra Selena Gomez falar espanhol é que não foi, né? Não, não. Foi usada, pelo que falaram até agora, foi usada pra própria música. Né? Pra cantar melhor, é tipo uma espécie de autotune, sabe? Só que usando Nossa, inteligência artificial. melhor tá sendo aplicada de maneira muito generosa aí. É. É, Nossa senhora, muito ruins, cara. Muito ruim, muito ruim. Eu odeio musical já, mas esse aí é complicado, viu? Eu ainda não assisti, eu vou assistir. Essas são as questões que a gente precisa ter quando a gente trabalha com isso, né? A gente precisa assistir as coisas. Torne trabalho aquilo que você gosta. Porque eu não assisti e falo mal, porque o diretor não pesquisou nada sobre o México e fez o filme, então eu tô me dando esse direito também de falar mal sem ter visto alguma coisa. Ele fez um filme inteiro sobre o México sem entender nada do México, então eu me dou esse direito também. É isso. Eu não assisti ao filme, mas ainda assim é o filme francês sobre o México com atrizes hollywoodianas. É isso. E que o cara admitiu que ele não pesquisou porra nenhuma sobre o México, então eu não pesquisei porra nenhuma sobre o filme e vou falar mal, vou fazer que nem ele. Que inclusive é diferente, por exemplo, do filme que tá concorrendo a melhor filme estrangeiro da Alemanha. O filme alemão, na verdade, é iraniano. Não sei se você sabe. Não, eu não vi qual que era o que tá o concorrendo pela. É o sacrifício do fruto. Algo assim. Eu esqueci Mas o filme agora é o bom, nome. pelo menos? É bom, é um filme interessante, mas o filme ele é alemão e não iraniano, porque na verdade o diretor iraniano filmou no Irã as manifestações femininas que rolaram lá recentemente Sei, e lembro tudo disso. mais. E aí ele foi perseguido e iria fatalmente ser condenado. E ele fugiu do Irã para lançar o filme como um filme alemão. Então Entendi. é diferente, sabe? É um tanto diferente. É um diretor iraniano, inclusive, enfim. Mas é um filme que tá concorrendo pela Alemanha, não pelo Irã. Ah, mas aí tem uma questão política A semente do mais figo sagrado, muito do mais fruto profunda, sagrado. né? Tem toda uma A questão semente política. do fruto sagrado. Isso. É um bom filme, interessante, assim. Não acho um filme brilhante, mas é um filme interessante. Até pra, assim, em termos de conteúdo, conhecer um pouco do que aconteceu ali e tudo mais, eu acho é interessante. Veja o Emília Pérez e quando você decidir que ele é ruim e você tem o direito de dizer isso, a gente volta a conversar. Vou, pode deixar. Eu não tenho a menor dúvida de que ele vai ser uma bosta. Não, assim, a galera já tá falando que é uma merda, assim. Quem viu já falou que é uma merda. Mas é isso. Todo mundo que falou, eu vou ver pra poder falar mal, viu e falou, é tão ruim quanto eu esperava, assim. Pois é, mas aí a galera, quando eu falei pra galera que foi o filme escolhido pelos Estados Unidos, é o filme Outsider, escolhido pelos Estados Unidos, pela indústria, aí eu falei, só vai mudar se acontecer um grande escândalo. A galera me perguntou, e o que os mexicanos estão falando sobre o filme? Esse não é o grande escândalo, não é o suficiente? Eu falei, não, cara. Desde quando os Estados Unidos está preocupado com o que o mexicano tá falando, sabe? Então isso não é esse o escândalo. Não é esse o escândalo, definitivamente. E assim, pra gente finalizar a nossa conversinha, eu queria voltar com você justamente sobre a questão do Nicolas Ferreira. Né? Sobre todo o papo com o Nicolas Ferreira e a posterior vídeo também da Erika Hilton, que surgiu como uma resposta ao vídeo do Nicolas Ferreira nesse lugar. Então, assim, primeiro, para além da mentira que foi dita pelo Nicolas Ferreira, através de meias verdades, como a gente já tratou aqui, o que para você explica esse alcance?
Então, isso entra um pouco na zona da especulação. Eu vou ser bem sincero, eu não sei. E eu realmente queria que houvesse mais investigações acerca do que causou esse alcance. Porque ele definitivamente não foi orgânico. Aham, Isso é uma coisa que a gente consegue cravar vendo o padrão dos outros vídeos e vendo mesmo a proporção de interações para visualizações do vídeo da Erika. aham. O da Erika me parece ser orgânico. As pessoas viram o alcance do Nicolas Ferreira e começaram a impulsionar em massa. Sim, Tanto que esse vídeo, nós que somos da bolha da esquerda, esse vídeo foi impulsionado por todo mundo para tentar fazer frente, né? sim, No caso do Nicolas, é um vídeo que não tem um tema tão polêmico e quente assim. Era um tema que não era tão inflamatório, não bem produzido a ponto de ser tão escandaloso assim, e que vem na esteira, novamente, entrando nessa veia mais conspiratória, das mudanças de diretrizes da Meta e de uma manifestação aberta de oposição ao governo brasileiro, né? Então, enfim, é tão orgânico quanto o Césio 137 foi aquilo lá. Agora, o que exatamente aconteceu, eu não gosto de especular, porque eu não gosto de entrar nas conspirações. Eu acho de verdade que vai surgir mais investigações. Eu vi que o Intercept estava olhando de perto, o Leandro Demore fez umas investigações acerca de como as coisas circularam, e eles têm mais informações concretas falando sobre de onde o vídeo foi, para onde ele veio. Agora, o que eu acho interessante? Eu acho que o que a Erika Hilton fez foi muito importante. sim. Sério mesmo. Eu acho que foi muito importante. Porque, gente, as redes sociais elas têm uma dinâmica muito interessante. Um vídeo, ele não acaba em si próprio. Um vídeo, ele gera uma cadeia, uma onda, uma espécie de castelo de cartas, digamos assim, né? Uma espécie de efeito cascata. Quando um vídeo tem muito impacto, ele reverbera nas demais redes sociais. E um vídeo de resposta no mesmo tom era muito necessário para conseguir chegar, pelo menos, no máximo de pessoas possível que foi alcançado pelo vídeo do Nicolas, entende? Sim, O que eu quero dizer com isso? A Erika Hilton fazer um vídeo de oposição diametral ao vídeo do Nicolas, inclusive prestando atenção em fazer uma estética muito semelhante, sim, que a estética foi super importante, eu acho isso um ponto fundamental. Ela se posicionou na câmera com uma fotografia igual para que já a imagem demonstrasse pra gente que era um vídeo resposta. Isso eu acho brilhante, assim, porque as redes são muito visuais, elas são muito rápidas. Você scrollando lá na rede a lá TikTok, a lá Reels, vendo aquele vídeo da Erika, já sabia que era uma resposta. Sem ela falar nada, já sabia que era uma resposta. E aí a gente aproveitar esse efeito cascata que o vídeo do Nicolas, orgânico ou não, gerou, foi muito importante, de verdade. Esse tipo de barulho precisa ser feito. Uma das regras da internet, gente, é que não se bate para baixo. Você sempre bate para cima. E quando uma coisa está muito em cima, aí sim é que é hora de bater mesmo. Então todos os criadores que falaram desse vídeo do Nicolas estavam fazendo certo. sim. Estavam fazendo certo. Porque o vídeo estava repercutindo, ele estava chegando em muita gente, digamos assim, o algoritmo estava aquecido, e esse tipo de coisa precisa ser feito. Eu acho que o que a Erika Hilton fez foi um baita de um exemplo de como lidar com o que a gente estava falando antes. Como as redes sociais vão operar com essa mudança de paradigma com apoio aberto à extrema-direita. Eu acho que a Erika Hilton deu uma diretriz muito boa. Esse tipo de resposta frontal foi um prelúdio de como a gente deve lidar com a situação muito bom. Então, eu acho que esse tipo de coisa é um dos momentos paradigmáticos da nova era das redes, né? E que não tem a menor dúvida de que nós, comunicadores do lado de cá, vamos nos inspirar nesse tipo de postura, porque o que ela deu de verdade foi exemplo de estética, de semiótica, de resposta e oratória que ela sempre teve, né? Sim. Não, de oratórias sobretudo, né. Puta que pariu. Ela sempre teve oratória boa. Por isso que ela é tão grande. A oratória da Erika Hilton é fantástica, sabe?